Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvintes, Deus quer ser adorado e nunca idolatrado, porque afinal de contas, ele não é um ídolo que tem olhos e não pode ver, ouvidos e não pode ouvir, pés, mas não pode andar, mãos, mas não pode pegar. Deus quer ser adorado. A própria palavra Deus, entenda isto de uma maneira compreensiva. Entender de uma maneira compreensiva, veja só. É que a palavra Deus significa objeto de adoração. Objeto de adoração. E Deus está tratando de preparar a seu povo para poder receber deste povo o propósito para o qual ele criou. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Foi nesse sentido de ser um adorador em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o Pai procura os tais que assim o adoram. Isso foi Jesus quem disse. Então, está sacramentado. Não há como contender, não há como discutir. Agora, se o homem tem errado nisso, de ser um filho, uma filha de Deus, e por isso e para isto foi criado, o que acontece? Não tem acertado o alvo. O sentido etimológico da palavra pecado é exatamente errar o alvo. Você não pode errar o alvo em relação à divindade.
Por isso Jó teve problemas aqui embaixo, mas lá em cima ele não teve problemas. Ele sempre disse o que era reto de Deus. Isto significa que ele tinha uma doutrina correta, revelada acerca da divindade. Você que crê, imagina nesse mistério da iniquidade de 3 pessoas distintas, está errando o alvo. E acaba tendo problemas aqui embaixo e lá em cima. Chegando lá em cima vai ser um problema terrível. Do outro lado. Vai ficar procurando seu pastor, seu líder, para responsabilizá-lo. Eu estou procurando os 3 aqui no encontro. Onde eles estão? Você me ensinou isso toda a vida. Uma moça nos Estados Unidos morreu delirando com as chamas do inferno, sendo ela até mesmo uma professora de escola dominical de uma boa igreja. E ela, desesperadamente, diante da morte, dizia para o seu pastor: você mentiu para mim. Você é um mentiroso. Você está enganando o povo. Eu estou indo para o inferno por culpa sua. Que coisa terrível. Está escrito em Hebreus capítulo 13 que o pastor dará conta das almas que estão sob os cuidados dele. Mas por quê? Porque elas se perdem. Não resolve muito você ter alguém a quem você possa culpar. Não resolve. É, na verdade, muito mais pesado para quem ensina, para o líder. Não resta dúvida, mas exatamente porque o povo se perde. Olha, gente, tem que ser bem claro, o povo vai para o inferno por causa dos líderes. Por isso nós temos de ter a certeza absoluta de que ensinamos a verdade. Quando São Paulo despedia da igreja de Éfeso, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Pelo Espírito ele disse: olha, eu estou vendo que vocês não verão mais o meu rosto. Essa é a última vez que eu passo por aqui. Bem estar convosco. Mas eu estou livre do vosso sangue, porque não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele chegou a dizer assim, que reduziu o corpo dele à servidão, para depois de ensinar a muitos, pregar a muitos, ele mesmo não viesse a ser reprovado. Porquanto o evangelho que ele pregava era assim diz o Senhor. Ele disse: se alguém é espiritual, cuida que isto é assim diz o Senhor, é de Deus. Ele falava com convicção: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele não recebeu de Gamaliel. Ele não recebeu da universidade. Será que não dá para ver isso? Era um doutor? Era. Mas o que foi que ele usou? Ah, não. Até o rei Agripa disse: Paulo, as tuas muitas letras te fazem delirar. Que é isto? E depois São Pedro também disse que Paulo escreveu muitas coisas de difícil compreensão por causa da sua sabedoria. Não, ele falou de coisas
que não era para então. Mas agora ficou tão simples para uma criança que crê no profeta de Deus, para um menino. Nós temos crianças que sabem qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos crianças que podem ver o Pai no Filho. Isso deveria nos dar vergonha. Isso sim. Se você tem errado nisso, de ser um filho, uma filha de Deus, você tem errado o alvo. E a palavra pecado quer dizer exatamente isto. Errar o alvo. Não acertar o alvo. O profeta de Deus compara isso com tiro ao alvo. Se eu estou tirando ao alvo com um rifle, pegando na cabeça da taxinha a 50 metros e disparo, então ao descer o rifle, vejo que me faltam uns 10 centímetros para dar na taxinha. Então o que passa? O rifle necessita de uma ajustada. Ou você está com algum problema na visão, você está com algum problema nos nervos, está tremendo, não está mantendo a coisa ao alvo. Sabe-se por quem andou com ele, por intermédio de quem caçou com ele, nas selvas, nos desertos, e que ele era acostumado a colocar as seguintes balas no mesmo buraco da primeira. A uma longa distância, mais de 50 metros, uma bala. Era um exímio atirador. Isso tem a ver o natural com o espiritual? Sim, porque ele não errou o alvo. Ele tem nos ensinado o conselho de Deus. A mensagem só vem nos mostrar o que a Bíblia quer nos mostrar nesta era, nesta última era. Vem mostrar os dois mistérios que Paulo falou e que na época era muito difícil para eles entender. Do mistério da iniquidade, que parte daquele que está sentado num trono, parecendo com Deus, que goza de uma infalibilidade que lhe outorgaram politicamente, religiosamente, coisa que Deus nunca deu para homem algum. Infalibilidade. Deus me livre de ser homem infalível. Veja só como que a coisa é totalmente diferente. Se eu acerto o alvo quanto à fé em Deus, ou quanto a ser um cristão, então está tudo bem. Mas se não, estamos em pecado. Ah, fulano caiu em pecado. Ciclano caiu em pecado. Aí classificam pecados. Pecados sociais, etc, etc. Quando eles próprios estão em pecado.
Se tivesse o mínimo da consciência que aqueles que iam apedrejar a Maria Madalena não teriam coragem de te atirar uma pedra sequer. Mas acontece que o problema está aqui embaixo e está lá em cima. Vamos repetir, Jó, leproso, problema aqui embaixo. Perdendo filhos, gado, esposa, perdendo tudo, inclusive a saúde. Julgado como um pecador oculto. Porque a lepra na Bíblia queria dizer exatamente isso, pecado. Ele tinha problemas insolúveis aqui embaixo, aterrecedores, calamitosos, mas lá em cima, nenhum problema. Nenhum problema contra o Jó. Aleluia! Nenhum problema contra você. Lá em cima, quantos problemas você tem aqui embaixo? Talvez você não dá conta de contar. Quantos problemas você tem lá em cima? Não tem. Não tem, porque isso é por representação. Nós vimos que temos, de fato, uma nuvem de sangue. Não a química, mas o atributo salvífico de Deus. Confirmado, autenticado pelo Calvário, que nos mantém limpos diante de Deus. Por isso que Isaías disse vossos pecados. Ele não falou vossas almas. Veja isso, Isaías capítulo 1. Veja só. Ainda que os vossos pecados, não as vossas almas, sejam como escarlata, se tornarão brancos como a neve, os pecados. Alvo como a branca lã. Que expressão tremenda do evangelista do Velho Testamento. Isso sim que é religião, é do profeta Isaías. Isso sim que é religião, do profeta Ezequiel. Isso sim que é religião, gente, do profeta Jeremias, que diz, Deus é Espírito, enche os céus e a terra. Isso é que é religião, do profeta Daniel. Apocalipse do Velho Testamento. Isso é que é religião dos profetas e dos apóstolos. Religião é dos profetas e dos apóstolos. É a única que religa o homem a Deus. É a única, gente. É dos apóstolos e dos profetas. No dia de Lutero, eu pregaria assim, isto é que é religião, é a mensagem de Lutero. A salvação não é por penitências e indulgências, mas é de graça, é pela fé. Eu gritaria com esse ânimo aqui. Religião é a de Lutero. Se eu vivesse no tempo de Wesley e fosse um pregador, eu diria a mesma coisa com toda a ênfase. E isso é que é religião, é a mensagem de Wesley, a santificação. Assim nos dias pentecostais, dos dons.
Isso é que era religião. As pessoas realmente saíam do mundo em troca dos dons carismáticos. Não se envolviam com a política, com o comércio do evangelho, com o comércio da música. Os pentecostais foram a chama viva. Aquilo é que era religião. E agora? Agora estou vivendo. E grito. Isso é que é religião, é de William Branham. É a mensagem de William Branham, reunindo todas as verdades, começando pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, vendo o Pai no Filho, e dando um passeio por essas cartas de São Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, todas elas, por toda a Bíblia, revelando o Gênesis e o Apocalipse, desmascarando a Satanás. Para quê? Para simplesmente vencermos um pleito? Para simplesmente sermos ovacionados? É isto? Não. Não e não. Não é para isto. É para levarmos todos quantos estão ao nosso alcance para a glória eterna, o paraíso eterno, para as bodas do Cordeiro, para o milênio. Mas tem uma coisa, o rifle tem que ser ajustado, tem que ir no oftalmologista de cima, no grande doutor Jesus Cristo, através de seu mensageiro do dia, para consertar esta visão. Pedro disse exatamente nessa carta, 2 Pedro capítulo 1, aquele em quem não habita essas coisas é cego, nada vendo ao longe, como vai acertar o alvo? Não tem como acertar o alvo. Às vezes numa bamba, põe uma bala ali no alvo, mas depois erra. A corrente não é mais forte do que o seu elo mais fraco. O Espírito Santo nas Escrituras, ajustando, trazendo o tiro diretamente sobre o alvo. E isso nos deixa em plena condição para termos, então, uma construção de um edifício, de uma pirâmide, com 7 degraus. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Que grande bênção nós recebemos agora. Que bênção Deus nos deu. Tome posse da sua bênção. Declare sua cura agora por esta verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tentei viver feliz
acostumar à falta de fervor e estava me envolvendo a rotina de sempre e olhava para mim, não vendo solução, mas Cristo me atraiu, mudou o meu olhar, conduziu-me ao Calvário. Ali renasci. Pra mim, o viver é Cristo. Pra mim, nada tem maior valor. Cristo, nesse nome eu confio, nele renasci. Em Cristo não sou eu mesmo e sou tudo que sempre desejei. Em Cristo encontrei motivos pra sonhar, coragem pra lutar, vencer o impossível, mudar minha história. A Ele eu olhei, me deu a sua mão e nele encontrei a graça e o poder. Esqueci-me do passado e nele recomecei. Pra mim, o viver é Cristo. Pra mim, nada tem maior valor. Cristo, nesse nome eu confio, nele renasci. Em Cristo não sou eu mesmo e sou tudo que sempre desejei. Em Cristo não sou eu mesmo e sou tudo que sempre